Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos hoje aqui em mais um EBD no nosso templo sede. Estamos no início de trimestre e hoje mais uma vez um trimestre compartilhado. E hoje nós convidamos aqui hoje o pastor, o professor Cariús, a professora Isabel, conhecida mais como Tia Bel, e estaremos logo mais ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Nós gostaríamos que você prestasse atenção, que você não se disperse, porque Deus vai falar contigo. Nesse momento nós vamos fazer uma oração e nós gostaríamos que você, se pudesse, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. E nós sabemos que o Senhor marcou esse encontro aqui com cada um, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, que nesse dia um dia especial para todos os cristãos, Pai. Porque, Pai, estamos num jejum nacional, pela nossa nação, Pai. Para que o Senhor, Pai, continue abençoando, para que, Pai, chuva, Pai, de bênção. Vem, Senhor, para essa nação, Pai. Que o Senhor continue dando a sabedoria no coração de cada autoridade. Nós também, Pai, não poderíamos esquecer das nossas nações, ali para os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, Pai, que está, Pai, passando por momentos, Senhor, mais difíceis. Senhor, estende a sua mão, Pai, sobre aquela nação, sobre cada autoridade, Pai. Eu te peço, Pai, já te agradecendo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Eu também saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, nossos irmãos internautas. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Estaremos adorando ao Senhor Jesus com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 634. Se você tiver a sua harpa aí ao alcance das suas mãos, abra no número 634. O tema deste hino diz: oração pela pátria. É o que nós estamos fazendo hoje, levantando um clamor pela nossa nação brasileira. Irmãos, saudamos também a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse aqui o nosso irmão Adilson, estamos dando início hoje
a mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, aonde vamos estar estudando a carta aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Irmãos, a lição de hoje, a lição número 1, ela vai falar da saudação aos destinatários dessa carta, a igreja de Éfeso. Mas não deixe de ser também uma saudação destinada a nós, porque essa carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ela também é atual para os dias de hoje, como vamos ver no transcorrer das diversas lições. Hoje é uma lição introdutória, onde vamos realizar e fazer uma visão ampla daquilo que vamos pormenorizar ao longo das lições posteriores, que serão um número de 13 lições. A lição de hoje, o seu texto áureo, está na própria carta aos Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 2, que nos diz assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A sua verdade prática nos diz assim: a epístola dos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 1 e 2, e prosseguindo no livro de Atos aos Apóstolos, no seu capítulo 19, no seu versículo 1 ao seu versículo 7, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O verso 2 do capítulo 1 de Efésios diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí prosseguimos em Atos capítulo 19, a partir do verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Este eram ao todo uns 12 varões. O objetivo nosso aqui é exatamente estar mostrando o propósito divino da epístola aos Efésios. Nos seus objetivos específicos, teremos aqui a autoria e a data da epístola, e também identificamos para quem ela foi dirigida, a epístola aos Efésios, e por último explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Irmãos, na introdução aqui dessa lição, que fala sobre a saudação ao destinatário dessa carta, que foi os irmãos da igreja em Éfeso, a introdução vai nos falar que essa epístola é chamada de a coroa dos escritos de Paulo, ou ainda a rainha das epístolas. E por que isto? É exatamente, nos apresenta aqui que ela é o resumo das pregações de Paulo e traz também todo o evangelho de Jesus Cristo condensado nesta carta. É o coroar daquelas cartas de Paulo, que são em número de 13. E aí o ponto número 1
da nossa lição de hoje, ele vai falar sobre a autoria e a data em que a carta de Paulo aos Efésios ela foi escrita. E a primeira evidência dessa autoria, ela é uma evidência escriturística, uma evidência textual, onde o próprio apóstolo Paulo, ele se apresenta como o autor desta epístola, onde ele diz assim, no seu verso 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo se apresenta como o autor dessa carta endereçada à igreja de Éfeso, e é importante a gente ressaltar aqui um ponto que eu acho importante. Vejam bem, Paulo se apresenta já como Paulo, mas nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos nos coloca ele inicialmente como Saulo. Ressaltamos aqui que Saulo, ele era um exímio cumpridor da lei. Nasceu na cidade de Tarso, e a cidade de Tarso, no ano de 66 a.C., foi uma cidade que defendeu o Império Romano diante dos seus inimigos. E na época, o imperador Júlio César Pompeu agraciou aos habitantes dessa cidade de Tarso com o título de cidadão romano, que era um título que, para se conquistar, demorava-se ou pelo nascimento ou até mesmo por conquistas financeiras. Custava-se alto ter o título de cidadão romano. E aí cabe-se aqui ressaltar que Paulo, ele adquiriu esse título de cidadão romano proveniente talvez do seu avô ou do seu pai, que pelejaram nessa peleja, ali na cidade de Tarso, diante daqueles inimigos, defendendo o Império Romano. Por isso foram agraciados, e esse título de cidadão romano foi repassado aos seus descendentes, principalmente a Paulo, que era o primogênito dessa família, Ele pertencia à tribo de Benjamim, por isso o nome dele de Saulo, talvez aí uma homenagem ao rei Saul. Mas nós sabemos que Saulo teve um encontro com Cristo, e muitas vezes ouvimos falar, e até cantamos em algum hino, que ele nesse encontro foi transformado de Saulo em Paulo. Mas ao analisarmos a palavra de Deus nessa lição que nos é proposta, nós percebemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, o autor desse livro, que é Lucas, médico, detalhista, ele na verdade não fala que Saulo foi transformado por Deus em Paulo. Ele na verdade nos ensina que Saulo também chamado de Paulo. E aí nos leva a trazer algumas conjecturas por alguns estudiosos que nos afirmam que o nome Saulo era um nome de origem hebraica, Paulo era um exímio homem que falava diversas línguas, em especial o aramaico. E esse nome Saulo era proveniente dessa língua, mas ele, ao estar se postulando como evangelizador dos gentios, ele então já estava passeando, já estava transitando no meio dos gentios, e os gentios se falavam a língua latina, e o latim ele então transforma de Saulo em Paulo, por ser melhor absorvido por aqueles que o ouviam, Vem do latim Paulus, que quer dizer Paulo. Portanto, o apóstolo Paulo ele autor dessa nossa epístola aos Efésios. Ele vem nos ensinar, ele vem nos trazer essa autoria. A lição é trazer essa autoria dele, colocando ele como principal autor dessa epístola da carta aos Efésios, Importante também sobre a data. Nós sabemos que o apóstolo Paulo,
ele, após ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, né? Ele ficou cego, depois Deus manda Ananias, a rua direita, e ali ele passa a ver novamente, e ele passa a ser um pregador da palavra de Deus. E nós vemos que ele participa das viagens missionárias. E a terceira viagem missionária é a viagem onde ele vai ter essa cidade de Éfeso, ao longo do seu caminho, da sua trajetória. E eu quero dizer aqui aos irmãos, importante, sobre a data. Nós vemos que Paulo teve duas prisões, a prisão em Cesareia e a prisão em Roma, todas duas pelo período de 2 anos cada uma. E nesse período de 2 anos em Cesareia, o apóstolo Paulo ficou literalmente aprisionado em prisões, em cadeias, mas ao reivindicar para si a cidadania romana, ele é levado então para Roma, para o tribunal de César. E ali ele passa 2 anos, mas não em prisões, em cadeias. Ele passa em uma casa alocada, onde as pessoas tinham acesso a ele, e ele podia então conversar, ele podia evangelizar, fazer reuniões, e ali então ele escreve as suas cartas da prisão, que nós vamos falar um ponto mais à frente das epístolas da prisão, que é um tópico também aqui dessa nossa lição. Provavelmente o ano que foi escrita essa carta aos Efésios foi entre o ano 60 e o ano 62, já que o ano de 58 a 60 Paulo estava preso em Cesareia, e de 60 a 62 ele estava preso em Roma. Entre o ano de 61 a 62 foi o período pelo qual provavelmente Paulo escreveu essa carta aos Efésios. O ponto de número 2, que fala sobre a sua assinatura apostólica, vai falar sobre as epístolas paulinas, que é um total de 13 epístolas. Elas têm divididas em 4 grupos, né? As escatológicas, as soteriológicas, as pastorais e as da prisão, que inclui aí a carta aos Efésios, né? Além dela tem Filipenses, Colossenses e também a carta de Filemão. Então essas cartas foram escritas da prisão em Roma. E importante detalhe que a gente quer destacar aqui é que ele sempre, em todas as suas cartas, requer para si o seu apostolado, não baseado na vontade ou até mesmo na delegação por homens, mas ele coloca o seu apostolado debaixo da vontade de Deus, um apostolado otorgado pelo próprio Senhor Jesus. Isso Paulo, ele tem nas suas cartas sempre se designado como o apóstolo de Cristo, designado pelo próprio Senhor. Ainda como o tópico inicial desta lição, nós vemos aqui um ponto chamado a epístola da prisão. Já comentei anteriormente sobre esses 2 períodos em que o apóstolo Paulo ele passa preso, né? Em Cesareia, mas também ele passa preso em Roma, 2 anos nesse período. Aliás, é bom ressaltarmos aqui que o apóstolo Paulo, ele foi muito preso. Tanto é que na própria carta aos Efésios, por umas 4 vezes, ele fala, né, que ele é um prisioneiro de Cristo, porque esses 2 períodos foram períodos mais longos, mas em outras oportunidades ele também chegou a ser preso, como em Filipos, passando um período bem mais curto, mas sempre foi perseguido a fim de ser preso, e na prisão ele sempre continuava glorificando ao nome do Senhor. É importante a gente colocar aqui também que muitas vezes nos sentimos assim, não aprisionados fisicamente, mas nos sentimos às vezes aprisionados na própria alma. E uma forma de você estar
se sentindo liberto desta prisão da alma e libertando-se assim, é continuar glorificando ao nome do Senhor, louvando a Ele, porque no louvor a Ele, você vai sentir a sua alma ser liberta desta prisão que muitas vezes te tenta fazer você se sentir para baixo, mas você vai conseguir se libertar, e nessa libertação o nome do Senhor continuará a ser glorificado em sua vida. Então, esses 2 anos que ele passa em Cesareia e esses 2 anos que ele passa em Roma, é as epístolas que ele escreve da prisão, como as 4 que eu já citei anteriormente. É necessário que, por estudos, a gente percebe que Paulo estava ali já em Roma quando ele escreve essa prisão, escreve essa carta aos Efésios, invocando para si a autoria da mesma e escrevendo dali essa carta à igreja de Éfeso. O ponto número 4, que vai falar aqui sobre a data em que foi escrita essa carta, Paulo esteve preso em Cesareia e aí também em Roma, e ele evoca para si o tribunal de César, como um cidadão romano em que era, e ele então passa nessa prisão domiciliar. Você vai ver isso que está lá no livro de Atos, capítulo 28, no versículo de número 30, em que eu me permito a ler, e que diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham a vê-lo. E Paulo então ficava ali, ele tinha oportunidade de se reunir, oportunidade de poder evangelizar e oportunidade de também poder estar falando aquilo que das coisas de Deus ele recebia e direcionando para onde Deus o direcionava a escrever, como foi o caso de Éfeso, como foi o caso também das cartas ali escritas na prisão. Portanto, irmãos, eu gostaria agora de estar passando a um segundo ponto, que é o ponto dos destinatários dessa carta de Éfeso. A quem ela foi endereçada? Você vai perceber que, apesar dela ter sido escrita há quase 2000 anos atrás, destinada aos irmãos que estavam em Éfeso, é necessário que nós entendamos que ela é completamente contextualizada aos dias que vivemos no momento presente. A cidade de Éfeso é uma cidade que foi fundada, criada nos anos 1050 antes de Cristo. Os gregos a estabeleceram essa cidade no que nós chamamos de Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, Éfeso se localizava no que nós hoje entendemos por ser o país chamado Turquia, na Ásia Menor. E a cidade, esse nome Éfeso, significava exatamente desejável. E por que desejável? Éfeso, ele se localizava geograficamente beirando o mar, e ele se localizava também em diversas estradas que convergiam para a cidade de Éfeso, e isso fazia Éfeso se ligar com diversas outras localidades existentes naquele período. Por isso que era uma cidade desejável, mas também um nome desejável era porque dentro de Éfeso existiam coisas que as pessoas queriam estar lá para ver e também para poder vivenciar. E é isso que eu vou estar falando com você daqui a pouco. Ou seja, era uma cidade importante pela logística que proporcionava, pelo porto que escoava e pelas estradas que convergiam aquela cidade naquele lugar. No ano de 133 a.C., os romanos tomam a cidade de Éfeso e passam a dominar a Ásia Menor. E Éfeso então passou a ser, pela sua localização geográfica, um centro político e comercial
da Ásia Menor, a ponto de ter ali um vice-cônsul do Império Romano, que era um cargo de muita importância dentro daquele império à época. Éfeso é uma cidade grande para a época. O mundo, na época, era um mundo de 60 milhões de habitantes. Hoje somos 7 bilhões, né, por exemplo? E o mundo à época, um mundo de 60 milhões de habitantes, Éfeso tinha aproximadamente 500 mil habitantes na época do Império Romano. E é importante você ver isso. Se equivaleria hoje a uma cidade de uns 10 milhões de habitantes, uma cidade grande, um pouco menor do que a cidade capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, mas uma cidade grande para a época. E isso fazia ela ser desejável, fazia-se convergir as atenções para a cidade de Éfeso. Mas Éfeso, ela tinha uma característica. A característica que tinha em Éfeso era a sua religiosidade, o misticismo que imperava dentro daquela cidade. A cidade de Éfeso abrigava o templo da deusa Ártemis, ou Ártemis, que era irmã gêmea do deus Sol, grego, chamado Apolo. E esse templo era considerado, à época, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Era um templo imponente, feito por mármore, por cedro, e também era um templo que era feito imponente pela sua visualização, aonde as pessoas chegavam e não identificavam no mundo conhecido da época algo semelhante a ele. E nesse templo, essa deusa Ártemis, ou Ártemis, ela é uma deusa adorada. Ela era a deusa da fertilidade e a deusa protetora do parto, a ponto de que, se você puder buscar aí uma figura dessa deusa, é uma deusa que tinha vários seios, né? Várias colunas de seios, tinha 3 ou 4 colunas de seios, para identificar a deusa da fertilidade e a deusa da protetora do parto. Era o culto a essa deusa dentro desse templo da deusa Ártemis, ou Ártemis, era um culto marcado por uma prostituição cerimonial, aonde havia ali danças sensuais, aonde havia ali uma prostituição entre os homens que serviam aquele templo e as mulheres que o dominavam naquele lugar. Ou seja, o templo naquela época era literalmente o que nós podemos dizer nos dias de hoje, um templo de práticas sexuais completamente visuais àqueles que estavam dentro daquele lugar, daquele ambiente. Naquela época, a deusa semelhante à deusa Ártemis dos gregos, para os romanos era a deusa Diana. Por isso, o templo da deusa Ártemis, na época do domínio dos romanos, passou a ser conhecido como o templo da deusa Diana. Tanto é que, quando eles se reuniam num grande anfiteatro que existia naquela cidade, que cabia em torno de 50 mil pessoas, eles declaravam em alto e bom som: Diana dos Efésios. Diana dos Efésios. Gritavam eloquentemente naquele lugar. Só para os irmãos terem ideia, as passarelas que acessavam aquele templo eram passarelas que também eram feitas de pedras de mármore. Tamanha ostentação e tamanha aquilo que eles procuravam trazer para aquele templo, naquele lugar, para dizer que ele era algo que chamava a atenção. Isso fazia Éfeso, a cidade de Éfeso, ser uma cidade desejável. Portanto, irmãos, essa imagem da deusa Diana dos Efésios, que era anteriormente pelos gregos chamada de Ártemis, era algo que era místico. Por quê? Porque, de acordo com a própria palavra de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 19, né, versículo 18 e 19, você vai ver que a própria Bíblia diz
que isto havia caído do céu, provavelmente um meteorito que havia caído do céu naquele lugar, e ali foi esculpido a imagem dessa deusa. Por isso era algo muito místico, muito respeitado, por ser algo inusitado aos olhos humanos daquelas pessoas que habitavam a cidade e a região da Ásia Menor, que ficava nas cercanias daquela cidade. Ou seja, Paulo chega neste momento na cidade. É esta a imagem que Paulo tem e é a pregação que ele vai ter que fazer para contrapor aquilo que tinha dentro desta cidade. Ou seja, com a pregação de Paulo, muitas pessoas se convertem. Muitas pessoas se convertem e elas então passam a queimar muitos livros de magia negra, muitos livros de magia que dominavam também aquela cidade. Só para os irmãos terem ideia, a economia local ela era baseada no turismo. Para se entrar em Éfeso, se pagava uma taxa para entrar em Éfeso. Era baseada no turismo, baseada nessa prostituição que era cultural na cidade, e também era baseada na venda de pequenas imagens dessa deusa, artifícios dessa deusa, que eram feitos em prata e até em ouro também. Alguns artífices faziam nesses materiais, e a economia da cidade se rodava muito sobre isto, o comércio desses nichos que eram comercializados ali no próprio templo, nos arredores do templo da deusa Diana dos Efésios. Quando Paulo chega com a sua mensagem salvífica de Cristo Jesus, pessoas começam a se converter, e ao se converterem começam a queimar os livros em praça pública. Alguns estudiosos dizem que esses livros queimados se aproximava de 50 ciclos de prata, um dinheiro muito grande para a época, e isso faz com que Paulo passe a ser perseguidos por esses que faziam esses nichos e ganhavam muito dinheiro. Demétrios foi um desses, que ganhava muito dinheiro e passa a perseguir Paulo, e Paulo então começa a sofrer uma grande perseguição. Ou seja, as questões comerciais trouxeram grande dificuldade para Paulo naquela cidade, muito mais do que as questões religiosas. A igreja em Éfeso foi criada na terceira viagem missionária de Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 57 depois de Cristo. Paulo chega àquela cidade e evangeliza ela e os seus arredores, suas cercanias, por cerca de 3 anos. Ao chegar naquela cidade, como era de costume, Paulo, ele procurava a sinagoga, e ao chegar ali ele encontra 12 homens, 12 discípulos, que tinham sido batizados por João, mas ao ter esse encontro com Paulo, eles foram batizados com o Espírito Santo da promessa, que continua disponível para que nós também alcancemos a promessa do batismo com o Espírito Santo e sejamos revestidos de poder. Paulo em Éfeso escreveu a primeira carta aos Coríntios e boa parte da segunda carta aos Coríntios, como curiosidade que você pode ter também. E Paulo então, ele passou por 3 meses pregando na sinagoga, e por 3 meses ele passou então a sofrer resistência dos judeus que estavam ali recebendo a palavra salvífica em Cristo Jesus. Paulo então aluga um espaço onde ele pode pregar a palavra de Deus, e esse espaço alugado foi a escola de Tirano, aonde Paulo prega então agora aos gentios, e a igreja cresceu e a igreja se multiplicou a ponto de muitos milagres, até mesmo com a própria roupa e lenços que Paulo dava, eram pessoas curadas, pessoas libertas de espíritos malignos, aonde por esses objetos eram tocados. E aí no segundo ponto da lição, no seu ponto número 4, é o último ponto, ele fala da saudação epistolar, e aqui eu termino a minha participação dizendo que a saudação de Paulo aos Efésios é a mais breve de todos os escritos paulinos. Olha só, ele diz assim:
graça e paz. O costume do judeu, quando se encontravam, era dizer: paz seja convosco. E Paulo acrescenta a paz dos judeus à graça de Cristo, a graça salvífica em Cristo Jesus, o favor imerecido que eu e você podemos a cada dia ter em nossas vidas, a graça de Jesus, que nos redimiu e continua nos redimindo a cada dia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E mais ainda. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Foi muito brilhante a fala do pastor Carius, e ficou no meu coração quando ele diz assim que Paulo recebeu do Senhor porque estava preso no Senhor. Quem está preso no Senhor recebe do Senhor orientação para conduzir. E Paulo, como um condutor de carta, para animar, para fortalecer a igreja eleita, a igreja selada, ele tem um propósito e uma mensagem. E eu tirei aqui algumas coisas interessantes que Paulo fala, que ele não tinha problemas específicos nessa carta, mas ele sinalizava algumas questões do tipo: preocupado porque os crentes de Éfeso estavam misturados aos crentes novos convertidos do tempo helênico. Como o pastor Carlos falou, o tempo helênico ele era voltado para o Deus do individualismo. O homem era o Deus dele, não existia um Deus, ele era politeísta. A liberdade individual, ela proporcionava uma liberdade ao homem a ponto dele não saber mais o que era pecado. Então Paulo, preocupado com isso, ele fala: olha, cuidado, os novos convertidos que vêm do tempo helênico, eles praticavam coisas que não agradavam a Deus, religiões misteriosas, magias, e essa coisa pode estar contaminando vocês. Então eu deixo para vocês uma carta, e o versículo que me chama a atenção, que Paulo analisa isso, está em Efésios, no capítulo 1, do 20 ao 22, eu tirei o 21. Muito acima de todo governo, de toda autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas era, mas também na que há de vir. Então ele diz assim, existe um Deus acima de tudo. Existe um Deus que vocês estão muitas das vezes esquecendo. Então parem, analisem, não olhem para as atitudes desses novos convertidos. Fiquem firmes, porque tem um Deus que está acima de tudo. Um outro versículo que chama a atenção com a preocupação de Paulo com essa questão, das práticas religiosas dos crentes novos convertidos, ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Paulo lembra-nos que se Deus é o cabeça, se Jesus é o cabeça da igreja, nós como membros somos o corpo. Então precisamos tomar cuidado com certos envolvimentos. Nós trouxemos isso para o nosso dia a dia. Muitas das vezes nos pegamos fazendo coisas daquilo que nós não fomos ensinados, fora do contexto bíblico. Então essa era a primeira preocupação, questão analisada por Paulo. Outro propósito de Paulo também, ele analisa a questão do passado daqueles cristãos. Assim como o pastor Carlos falou, era baseado em imoralidade e bebedeira, ou seja, não tem como Deus entrar no coração de uma pessoa que se envolve com coisas que neutralizam a graça de Deus. A bebedeira e a imoralidade, ela neutraliza a ação de Deus na vida do ser humano. E isso, ele deixa bem claro que se a pessoa tem um estilo de vida voltado para Cristo, ela não pode mais se contaminar com isso. E ele deixa assim, anteriormente, em Efésios 2:3, todos nós também vivíamos entre eles, assim como eu, pastor Carlos, quem não nasceu no Evangelho, satisfazendo as vontades da nossa carne, mas hoje somos uma nova criatura. A partir da hora que Jesus entrou na nossa vida, nos tornamos pessoas novas. Então Paulo está lembrando a esses crentes que não se contaminem com isso, mantenha a sua posição, porque anteriormente fizemos isso.
mas hoje nós somos novas criaturas. E ele fala também, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, Paulo lembra assim, olha, Deus está de olho nas suas práticas, nas suas atitudes, nas doutrinas que você aprendeu. Então, não vacile. A preocupação, o propósito da carta de Paulo aos Efésios está baseado exatamente nisso. A mistura com o povo que vinha dali, né, do tempo helênico, mas aquele ensinamento que estava pautado na palavra. Aí ele destaca o último tópico que diz assim, a unidade e a paz. Paulo observa que à medida que Éfeso estava sendo mais e mais frequentada, e toda aquela orgia, como explicou o pastor Cariús, envolvia o povo de Deus, envolvia também os novos convertidos e aqueles que titubeavam na sua fé. Aí Paulo escreve assim, pois ele é a nossa paz, porque havia entre eles um certo atrito, havia entre eles uma certa desavença do tipo assim, aquilo que eu aprendi está certo ou aquilo que eu estou fazendo? O que eles fazem está certo? Quem é que castiga? E Paulo deixa bem claro que se Deus como autoridade divina, se Deus que constituiu todas as coisas e colocou Cristo como cabeça da igreja, como pode eu me misturar? Então ele diz assim, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O que a gente observa muito hoje é que até mesmo no meio cristão, muitas das vezes existem discussões por coisas que estão no mundo. Quando que a gente deveria discutir, manter a igreja caminhando na unidade daquilo que Paulo pregava. E Paulo pregava essa unidade de uma forma tremenda, colocando o quê? As 4 pontas da cruz. A primeira voltada para o céu, as laterais para o continente, a base como igreja. Jesus como cabeça, eu como igreja. E ele diz assim, por meio dele, Paulo escreve em Efésios 2,18, nós, como temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Então isso nos faz entender que, a partir da hora que nós estamos unidos com Deus, eu preciso ter paz com você. Eu preciso ter paz com o mundo. Por mais que vejamos que as coisas estejam assim, correndo, desequilibrado, muitas das vezes nos pautamos fazendo algo que não agrada a Deus. Eu preciso voltar e falar, não, eu preciso de paz. E tem um versículo que diz assim, quando estiver em vós, ou seja, quando você estiver bem de cabeça, né? Quando você estiver lúcido, tenha paz uns com os outros. Porque muitas das vezes a falta de paz e a falta de união faz com que a gente cometa atitude e depois a gente tem que voltar lá atrás e pedir perdão. E isso contamina as pessoas. Então ele diz assim, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Como membro da família, não tem algo que doa mais do que fazer algo para um ente querido da gente. Então, como igreja de Cristo, não tem algo que doa mais em nós. Você vê que um cristão está sendo injuriado, humilhado, né? Um cristão está perdendo a sua paz por causa do outro. Então Paulo deixa bem claro na carta dos Efésios o propósito dele. Cuidado, vamos nos unir, vamos ter paz. E nós estamos vendo isso nesse contexto atual, né? Quanto mais paz, quanto mais união nós tivermos, melhor será a situação. Acredito até que o Senhor preparou, permitiu para que nós pudéssemos ter mais tempo com os nossos familiares, né? Mais tempo para sondar a nossa vida, mais tempo para olharmos para nós, porque muitas das vezes a paz, a falta de paz está dentro de nós. Eu não tenho paz, eu não estou sossegada, automaticamente eu vou agredir, e isso eu perco a unidade. E era essa a preocupação de Paulo. E diz que com base nisso eu vou concluir esse propósito. Concluímos que as intenções de Paulo no propósito aqui era as múltiplas necessidades da igreja, ou seja, uma perspectiva pastoral. Paulo, ele era um pastor por excelência. Ele se preocupava, ele apontava, ele notava que ele não queria que
que a falta de paz, a falta de união contaminasse aquele povo dentro de um local, dentro de uma cidade onde predominava a liberdade individual. O Deus dele era o eu. Paulo, quando fala assim, tem um Deus acima de todas as coisas, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, quando fala o corpo, nós temos que estar grudado. Quando falta uma parte do nosso corpo, faz muita falta. Quando você corta a unha muito, você vai ver no final do dia como que faz falta que você cortou demais. Como dirá cortar a paz com o outro, né? E ele diz assim que aqui apontam alguns teólogos que a carta de Éfeso é até um tratado teológico sobre a igreja de Cristo como o corpo de Cristo. E que mensagem Paulo vai trazer para nós, né? Se o propósito dele eram esses, que mensagem ele traz? Essa mensagem gera em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo como cabeça. Ele diz assim: pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ele é o Salvador desse corpo. Ele não precisa de salvação porque ele é a própria salvação. Então ele diz aqui, se ele é a cabeça, a mensagem é essa que Paulo passa. Cristo é a cabeça, vocês são o corpo. Se você pensa que muitas das vezes Deus não sofre com tudo isso que a gente tem passado, ele é o que mais sofre, porque nós somos o corpo. Né? A cabeça, quando dirá a cabeça que pensa. Então, diz aqui que a igreja como corpo, ela na unidade e na paz centraliza-se na cabeça. Por quê? Porque nós somos membros desse corpo. Está em Efésios 5,30 que diz assim, que se Cristo é a cabeça, nós somos o membro. Mas para entender melhor, Paulo dá 5 desdobramentos que vou falar bem rapidinho com vocês. O primeiro desdobramento que Paulo dá sobre Cristo como cabeça e igreja como corpo está na consumação do plano eterno. Eu acho isso sim brilhante, porque hoje nós estamos vendo pessoas com dinheiro, em situação de risco, com uma doença infecciosa, isolada de tudo, que nada nesse mundo vai solucionar o problema se ele não buscar a Cristo. É só Ele a solução. Então ele diz assim que a consumação do plano de Deus está em Efésios 1:5, que diz assim, e nos predestinou para filhos. Um pai cuida do seu filho. Por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, ou seja, por próprio Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, um desdobramento aqui de Cristo como cabeça da igreja está parado aqui nesse contexto de Paulo dizer que o plano de Deus foi perfeito, dando o seu Filho Jesus. Então, por mais que o mundo hoje viva num caos, eu tenho Jesus como solução para o meu problema. Um outro desdobramento, ele vai dizer que é a atuação do Espírito Santo no penhor da experiência da salvação. E eu acho isso assim muito lindo quando ele fala. Efésios 1:13, ele escreve, em quem também vós estáis, nós estamos. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele já também crido, fostes selado, como o pastor Carius falou, a igreja, nós, como membros do corpo, Cristo a cabeça, fomos selados com esse Espírito. Para quê? Com ousadia, essa ousadia de não ter medo, porém a gente está vendo a situação acontecendo, nós estamos diante de uma pandemia, mas esse Espírito consolador, que vem da parte do Pai, enche a nossa alma de conforto a ponto de nós usarmos os dons que Ele nos deu para manifestar nesse tempo difícil, né? Usar da capacitação do Espírito Santo para alcançar almas. Então o plano de Deus não estaria completo se não fôssemos selados pelo Espírito Santo. Então isso aqui é fundamental nesse desdobramento da carta de Efésios. E depois diz também a reconciliação dos povos por intermédio da cruz, que diz no capítulo 2:16, Paulo escreve aos Efésios, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, gente. Por mais que eu
certeza que está preparado para mim um lugar muito melhor, aonde não há dor, aonde não há pranto, e isso é conforto dado pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso passar todas as lutas aqui e glorifico a Deus pela vida daqueles que já se foram e que não estão passando por isso, mas se nós tivermos que passar, Ele passará conosco. E diz aqui também mais um desdobramento: a revelação do ministério da vontade de Deus para a obra do Espírito Santo. Então aqui tinha uma revelação, além de termos recebido o selo. Esse selo é como uma garantia, pastor Carlos, para nos mantermos aqui. O que seria da nossa vida se não fosse o fruto do Espírito? Como, diante de uma situação que estamos vivendo, manter a paz, a tranquilidade, o domínio próprio, o autogoverno, a vontade que a gente tem de largar tudo, sair para a rua, fazer compra, mas nós temos que ser obedientes. Quem é que policia isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Ei, abaixa, calma, eu estou em ação. Isso é consolo. E ele diz aqui, em Efésios 3:5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora ele sela. Eu fiquei com essa palavra do Senhor, pastor Carlos. Ele sela. Esse selo quer dizer revestido pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, e por que não, a igreja de Cristo. Nós somos revestidos desse Espírito para fazermos boas obras. Essas boas obras não é só doação material, mas boas obras na dádiva da palavra de Deus. Eis o momento oportuno de nós dizermos assim: olha, vamos passar por isso. Eu gostaria de fazer um vídeo daqui um ano sobre isso, sabe? Olha, exatamente no dia 5/4 do ano passado, eu falava, tudo vai passar, porque o Espírito Consolador está conosco. Paulo animava a igreja de Éfeso: não importa que vocês estejam vendo o que está acontecendo, eu estou escrevendo a vocês isso. Aquele que vos selou, o Espírito Santo, ele vai se manifestar nos filhos de Deus para fazer algo diferente. E eu creio que tem gente fazendo algo diferente. Aí o último tópico, ele diz assim: um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão do Espírito. Aqui é muito lindo. Na frutificação. A igreja de Cristo precisa dar frutos. Agora é hora de dar fruto. Na adoração, não importa se é uma igreja juntada ou uma igreja separada, na adoração. Ele fala também na intercessão do Espírito. Eu acho isso lindo. Está em Efésios 6:18, que diz assim: tudo que você for fazer, faça orando no Espírito. Essa atitude de falar, de Paulo escrever e falar orando no Espírito, porque muitas das vezes a gente ora em causa própria, né? Às vezes o problema está acontecendo comigo, então eu vou orar em meu favor, eu vou fazer uma oração direcionada. Agora não é hora para isso. Paulo chama a atenção assim: ore no Espírito, pegue a revelação que o Espírito Santo de Deus vai te dar, para que você faça uma oração ampla e alcance. E diz assim: intercedendo uns pelos outros. E também ele enfatiza a relação de um novo relacionamento conjugal e a luta contra o diabo. Realmente nós temos visto isso nos últimos dias, uma luta travada com Satanás. Ele quer colocar, por liderar projeto de menor idade, eu penso assim: por que uma pandemia que vai acometer idosos, sendo que a Bíblia manda aprender com eles? Eu não me conformo com isso. Eu tenho orado todos os dias, pedindo: Senhor, reveste, renova células novas nos nossos idosos, para que eles continuem usando da ousadia do Espírito para pregar o Evangelho. E ele diz assim: revestivos de toda a armadura. Para quê? Resistir o diabo e ele vai fugir de você. E eu termino com a seguinte conclusão: a carta de Efésios é uma combinação de fé, de doutrina e prática de vida. Por que eu começo pela doutrina? A doutrina não é aquela dada pela igreja, é a doutrina que está na palavra. Se você viver a palavra de Deus, você vai obedecer seu pastor, seus líderes, seu chefe, o seu governante. Você vai ser bom esposo, boa esposa, boa filha. Doutrina, palavra. Fé é algo que move, que sai direto do meu coração e vai direto para o coração de Deus. Muitas das vezes nós não alcançamos porque a gente sabe o pé de mal, porque às vezes nossa fé está abalada pelas coisas que a gente está vendo, né? E
uma prática de vida cristã. Sobre essa prática de vida cristã, não tem como falar e não trazer isso para os nossos dias atuais. Qual é a prática da vida cristã do assembleano, né? É estar na igreja. A gente tem prazer de estar na casa de Deus, a gente tem prazer de estar na escola dominical, a gente tem prazer de estar nos cultos, a gente tem prazer de ler a palavra. Tudo isso está sufocado, né, por esse espírito que habita o planeta Terra, chamado pandemia de coronavírus. E o que aconteceu com essa igreja? Temos agora, pastor Carlos, duas igrejas, uma reunida e uma espalhada. E vale a pena falar aqui, a igreja reunida é aquela que está no culto de celebração, de adoração, de ensino, de capacitação, de oração e de louvor. Mas e agora como igreja separada? Eu deixo de ser igreja? Em igreja, deixo de ser igreja? Não. Devido a esse caos, eu como igreja espalhada na minha casa, isolada com o meu marido, sem poder muitas das vezes, morrendo de saudade de dar um beijo na minha mãe, no meu neto, o que eu faço? Eu atuo como uma igreja ajuntada. Eu adoro, eu ensino, meu marido ensina para mim, eu ensino para ele, eu faço vídeo, eu assisto vídeo, eu continuo em adoração, eu continuo em devoção, eu continuo em comunhão, porque sabendo das coisas que acontecem no mundo, eu não posso deixar de ter a minha comunhão com Deus a ponto de pedir: Senhor, tenha misericórdia das nossas nações, tenha misericórdia da nossa família, tenha misericórdia dos nossos governantes, né? E aqui tem uma coisa muito importante que diz assim, que a capacitação, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim que é para nós nos capacitarmos na doutrina pelo Espírito. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vem e capacita. E ele diz assim que se nós uma vez vivemos, como vai ser daqui para frente? Nós morreremos? Nós podemos até morrer aqui, mas quem vive em Cristo, morre com Cristo e ressuscita com Cristo. E eu não posso deixar de dizer que em meio a lutas e tribulações, a preocupação de Paulo não vai longe do que nossos pastores estão passando. Fiquem firmes na doutrina, naquilo que vocês conhecem da parte de Deus. Não deixe de ir na sua comunhão, não deixe de suas obrigações como dizimista, como ofertante, não deixe de sua obrigação de ajudar o teu próximo, não deixe de sua obrigação de estar ligado, não naquilo que a mídia fala, mas na doutrina da palavra. Porque a gente pode até sair ferido daqui, mas não vamos sair mortos daqui. Porque se morrermos aqui, nasceremos com Cristo. Porque um soldado ferido não morre. Amém, irmãos? Muito obrigada. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de
mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Amém, meus irmãos? Chegamos aqui em mais um final da nossa EBD. Nós queremos agradecer você pela sua participação, pelo seu compartilhamento. Nós queremos também pedir você que você ajude. Nós estamos aí numa campanha para atingirmos aí a marca de 1000 inscritos na nossa Igreja Assembleia de Deus, para que nós continuemos a realizar esse trabalho. Eu quero aqui também agradecer aos nossos professores que compartilharam hoje esse início de trimestre, aqui o pastor Carius, muito obrigado. A professora Isabel, tia Bel, muito obrigado. Aqui o nosso irmão Milton, obrigado. E a nossa irmã Raquel, que tão gentilmente ali nos ajuda sempre nessa transmissão aí. Amém, amados? Agora eu quero te convidar mais uma vez, vamos orar, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concedeu nesta manhã de domingo. Fecha seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer. Nesses minutos, Senhor, que passamos aqui transmitindo a Tua Palavra. E sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, ela muda corações, ela dá vida, Senhor. Ela, Senhor, acerta o caminho, meu Pai. Pai querido, nós queremos também te pedir, nesse dia que estamos aqui, Pai, em jejum, Pai, nacional, essa nação, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor, que quando nós realizamos, quando nós nos prontificamos, Pai, a fazer esse jejum, Pai, o céu se abre. As Tuas mãos, Senhor, está estendida, Pai, sobre essa nação, Pai. E te pedimos mais uma vez, Pai, com Teu amor, com a Tua compaixão, com a Tua misericórdia, Senhor, olha pela nação brasileira, Pai. E queremos vitória. Declaramos vitória, Pai, sobre esse povo, sobre o Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, do Teu Filho amado. Amém.